Roberto, pastoreio a Igreja Metodista Wesleyana em Formosa, na Argentina. Sou acompanhado por minha esposa, a missionária Lília, o nosso filho que está no seu ventre, e duas irmãs da nossa igreja também que estão conosco lá de Formosa. Para nós é um privilégio estar com os irmãos, passar esse dia com os irmãos. Nós realmente estamos sendo abençoados nesse lugar essa manhã. Tenho certeza que os irmãos também têm sido edificados pelas palavras que estão sendo ministradas durante essa manhã, o decorrer de dia, amanhã também. Tenho certeza que essa escola de discípulos é um projeto de Deus, que Deus ele colocou no coração do pastor Alex, para que pessoas possam ser abençoadas através do discipulado, do ensinamento bíblico consistente, genuíno, para que nós possamos realmente ser discípulos de Jesus. Precisamos ser discípulos de Jesus, muito além do que ser evangélico, crente, ser discípulo de Jesus. Isso faz toda diferença, toda diferença. Os outros palestrantes, eles falaram do desafio de ministrar 3 temas, que realmente é uma verdade, né? Ter que condensar um pouco 3 temas que nem sempre estão em harmonia um com o outro para estar ministrando com os irmãos. Mas também temos um outro desafio, que é ficar na área de gravação da câmera. Então a gente não pode sair muito nem para lá nem para cá, então você fica limitado. E para mim um pouco mais foi ministrar depois do almoço. Tá vendo, missionário? Como é que é? Então, mais ou menos. Então, eu já estudei leitura corporal, irmão. Então quando eu começar a ver vocês assim, já sei que vocês estão pensando ou querendo, ou já estão dormindo. Vamos dar continuidade. Aí você tem material didático, revista, muito bem preparado e muito pedagógico. Eu te convido a, como disse a missionária Cléia, ruminar isso na sua casa. Um material muito bom para você estar lendo, refletindo. Com certeza o tempo não nos permite esgotar os assuntos propostos, mas você com certeza na sua casa vai poder ler, reler de novo, para extrair o que tem de melhor e que talvez de alguma forma nós não conseguimos falar pelo tempo. A página 36, que é o tema número 11, que tem como título A Visão. Nesses dias nós estamos falando sobre discipulado, ou ser discípulo de Jesus, e entre ser discípulo de Jesus existem alguns temas que está sendo esboçado nessa revista de discipulado, falando sobre alguns pontos centrais que nós entendemos que são pontos importantes para o desenvolvimento de um discípulo de Jesus. E entre eles existe a visão que nós precisamos ter como discípulo de Jesus, e tem a ver com esse vídeo. Na verdade, o vídeo como introdução da minha palavra é muito oportuno, porque, na verdade, quando nós pensamos em povos não alcançados, nós vemos que, de alguma forma, na caminhada, a igreja perdeu um pouco da sua visão. Se hoje nós temos um número significativo de PNAs, que são povos que ainda estão em locais de difícil acesso, lugares isolados, povos que são resistentes ao Evangelho, é porque de alguma forma nós perdemos a nossa visão. É porque de alguma forma não só indivíduos como discípulos, mas a igreja na sua coletividade, de certa forma perdeu a sua visão. E isso que nós queríamos compartilhar com os irmãos de alguma maneira. Aqui na lição eu queria seguir um pouco a revista, e nós vamos estar pontuando algumas situações aqui. Nós temos no primeiro momento aqui, de forma introdutória, a pessoa do profeta Jeremias como alguém que recebe uma visão. Nós temos aqui, logo no comecinho, que o profeta Jeremias é alguém que recebe uma visão do Senhor Deus, que recebe um chamado de Deus, e que no primeiro momento ele questiona esse chamado, porque ele fala que era uma criança, alguém pequeno, que talvez não seja digno para receber tamanha missão ou tamanha tarefa que era ser profeta em um período de cativeiro babilônico, um período de idolatria, um período de confronto para o povo de Israel. Esse profeta ele recebe a oportunidade de Deus para ser profeta nesses dias.
E ele questiona, mas o Senhor, ele fala para o profeta que ele tinha sido chamado desde o ventre da sua mãe. Que ele tinha sido chamado para ser profeta às nações, para alcançar as nações, para ser alguém que ia alcançar as nações. E ele recebe uma visão. O Senhor fala com ele no capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, a partir do verso 4 até o verso 12, você vai ver essa explanação sobre o chamamento do profeta Jeremias, quando o Senhor pergunta ao profeta Jeremias o que ele vê. E ele responde ao Senhor, ele responde que viu algumas questões que introduzia, que estava envolvido o ministério dele, como de certa forma uma resposta de Deus para aquele tempo específico para a nação de Israel. Ele diz que o profeta Jeremias ia ser alguém usado por Deus para aquele tempo. E o Senhor responde a ele: disseste bem, o que você viu está certo. E aí no número 1 da lição diz o seguinte: o que vês do Senhor? Quem deve ter uma visão aguçada do chamado de Deus ou do que Deus tem para nós? Em primeiro lugar, a revista nos diz aqui, a lição, que cada crente em individualidade precisa ter uma visão de Deus. Cada indivíduo, cada discípulo de Jesus, cada pessoa, cada família necessita entender a sua colocação nos projetos de Deus e na missão de Deus. E isso é de suma importância, querido. É de suma importância entendermos como indivíduos os nossos projetos diante de Deus para esse tempo. Isso se faz necessário nós termos essa intimidade com Deus, de maneira de entender qual é o nosso chamado para sermos resposta de Deus para um tempo, para uma sociedade, para um povo específico, para um grupo social, ou para ser um missionário transcultural, ou dentro da sua igreja local, qual seja a situação. Nós precisamos entender isso. Qual é a nossa visão, qual é o que Deus tem para nós nesse tempo. Eu e minha esposa Lília, nós fomos chamados para sermos missionários transculturais, e tudo que fazemos tem a ver com isso. Tudo que fazemos, tudo que você possa imaginar em nossas vidas está pautado do que Deus tem para nós como visão dele para nós. Nós entendemos o nosso chamado, a nossa vocação, e no momento que nós entendemos o nosso chamado, tudo que começamos a fazer a partir disso tem a ver com esse chamado. Tem a ver com o que Deus fez com as nossas vidas. Então, todo o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro está totalmente envolvido com a nossa visão, que é ser missionários transculturais, cuidar de missionário, trabalhar em cuidado integral do missionário, capacitar missionários, fomentar, mobilizar a missão de Deus. Isso tem sido o nosso chamado. Então, se nós pensamos em fazer um curso técnico, uma pós-graduação, aprender um idioma, ir para um país ou ir para outro, tudo está totalmente relacionado à nossa visão como indivíduos e como família. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender isso. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender que se Deus tem uma visão para a sua vida, se faz necessário cumprir isso. Cumprir isso para servir, não só como indivíduo, mas também como igreja. Segundo ponto, cada líder, ele precisa ter a sua visão, e cada indivíduo e cada igreja. Cada igreja necessita entender qual é a visão que Deus tem para si mesmo, para buscar a atender, a responder os projetos de Deus para nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Ele tinha isso como visão, como vocação, era o chamado dele. Tudo que ele fazia, tudo que ele desenvolvia, o seu ministério, a sua capacitação, ele teve que vender tendas por um tempo para se autossustentar, porque tudo que ele fazia tinha como pano de fundo alcançar os gentios. E é isso que ele faz. Tanto que quando ele escreve aos Romanos, ele chega um momento que ele fala: eu já preguei em todo esse lugar aqui, na Ásia Menor, eu já alcancei as províncias nessa região, o meu desejo é chegar na Espanha, porque eu não quero edificar sobre alicerce alheio, eu quero pregar para os povos não alcançados, eu quero chegar onde Cristo nunca foi anunciado. Paulo tinha isso como sua vocação, como
como seu chamado específico. Essa era a visão que Paulo tinha como discípulo de Jesus, como um servo de Deus, e nós, nos nossos dias, precisamos entender isso. E aqui, um outro ponto diz: cada igreja deveria ter a visão de participar na obra global de Cristo. Mais uma vez, volta ao ponto do vídeo: povos não alcançados. Os povos que necessitam da palavra de Deus, necessitam do Evangelho de Jesus. E a falta de visão, tanto individual, que aí passa para o coletivo e passa para a congregação, impede com que os povos não alcançados sejam alcançados. Impede com que povos, como citado pelo pastor Alex, quilombolas, sertanejos, indígenas, ribeirinhos, ciganos, que são 5 povos considerados não alcançados pelo Evangelho no Brasil, sejam alcançados. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com as grandes cidades, nós estamos preocupados com as nossas grandes metrópoles. E o sertanejo? Eu fui missionário no Nordeste e também no Amazonas, então aquela parte do Norte e Nordeste do Brasil eu conheço com um pouco de propriedade, e nós trabalhamos com ribeirinhos, com indígenas, com quilombolas, com ciganos. E esses povos, existem assentamentos no sertão nordestino que não tem uma igreja evangélica. E quando tem, às vezes, uma, dependendo de qual igreja é necessário uma reevangelização nesses assentamentos, nessas comunidades, para que realmente o Evangelho de Jesus ele possa chegar naquelas pessoas. Então, nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender qual é a visão de Deus para nós como indivíduos. E aí, da mesma forma que nós temos um certo cuidado de citar algumas instituições, ou citar alguns nomes, existe um livro muito conhecido nos nossos dias, na verdade um livro de certa forma antigo, que é Uma Vida com Propósito, que foi muito difundido, nas igrejas há um tempo atrás, que começa, de certa forma, a introduzir essa realidade do propósito do indivíduo. Você que já leu ou pensa em ler com um pouco de cuidado esse livro, com um pouco de atenção, cuidado como disse a missionária, as vírgulas, os pontos, para não pegar alguma coisa que não é legal, mas o propósito da nossa vida como discípulo, isso nós precisamos entender e precisamos buscar de uma certa forma. Aí embaixo, na página ainda 36, a Bíblia diz que sem uma visão as pessoas perecem. E o primeiro em perecer será você, de tédio da sua vida cristã. Ter uma visão significa muito mais do que vislumbrar algo num culto carismático. Nós não estamos falando aqui de visão no sentido de revelação ou de uma visão de você ter visto anjos, nada disso. Estamos falando de propósito, realmente, porque quando nós não temos um propósito como discípulos de Jesus, nós corremos o sério risco de sermos aqueles crentes corriqueiros, comuns, domingueiros, que consumimos o culto, voltamos para nossa casa, consumimos o culto, voltamos para nossa casa, e não temos um propósito diante de Deus como discípulos de Jesus. E nós esquecemos que existe um propósito maior, que esse propósito é a missão de Deus. E não só a nossa missão como indivíduo ou como igreja, mas a missão do próprio Deus, que é alcançar todos os povos da terra. O nosso propósito é chegar até eles. O nosso propósito é fazer Cristo conhecido em todas as nações, em todos os povos na terra. E quando falta a visão individual e na coletividade, nós começamos a caminhar em outra direção. E aí nós vemos os nossos cultos, nós vemos as nossas igrejas em muitos ambientes cristãos, evangélicos, totalmente diferente da proposta de Jesus. Totalmente diferente. Onde nós vemos igrejas que são egocêntricas, que o culto é totalmente por um indivíduo, para a pessoa. Até os louvores, já se deram conta disso? Que muitos louvores é Deus me ama, é para mim, é na individualidade. Nós esquecemos, de certa forma, de uma coletividade mais além quando se fala de povos não alcançados. Parece que quando falamos de povos não alcançados, muitas pessoas não entendem. Quando nós estávamos no Amazonas, eu fui dar uma palavra em um congresso de missões em Manaus,
e nós estávamos trabalhando perto da fronteira do Amazonas com a Colômbia e com o Peru, que é uma região chamada de Tríplice Fronteira, onde está a etnia ticuna. E a etnia ticuna é uma das maiores etnias do Brasil e ela está espalhada pelos 3 países. Então a etnia estava ali antes dos países se formar e se mantiveram ali. Então tem ticuna no Peru, tem ticuna na Colômbia e tem ticuna no Brasil também. É um grupo grande, nós trabalhamos com eles na Colômbia. E quando nós estávamos ali, eu comecei a compartilhar com os irmãos que a Colômbia é considerada um país perseguido pelo Evangelho. E que essa região onde estão os ticunas é o único lugar que as Farc, conhecida como Farc, que é o grupo guerrilheiro da Colômbia, não entrou, que é o único lugar onde estão os indígenas. E eu falei alguma coisa em relação a essa perseguição da Colômbia, e depois da minha palavra eu passei o microfone e um pastor me corrigiu, questionando a Colômbia como um país latino-americano ser um país perseguido. E depois ele já estava com o microfone, não tinha nem como me defender, né? Já não tinha mais o que fazer. Mas a realidade é que falta visão, entendimento. Existem pessoas, incluindo a minha categoria dos pastores, que, como diz o Davi Botelho da Missão Horizonte, que eles são povos não alcançados. Você sabia, irmãos, que existem pastores povos não alcançados? Existem pastores não alcançados. E a Colômbia é um país considerado perseguido pelo Evangelho, onde pastores morrem quase todos os dias, igrejas são queimadas. Então a nossa visão global de igreja ela é necessária. Nós vimos aqui que um povo, para ser considerado não alcançado, ele precisa de ter pelo menos 3%, menos de 3% da sua população como cristão, porque a força de trabalho não consegue alcançar os outros. A Argentina está no limite. A Argentina hoje tem cerca de 3 e alguma coisa. Nossos vizinhos latino-americanos estão aqui do nosso lado. E é um povo que quase é considerado não alcançado pelo Evangelho por conta da falta de obreiro para alcançar o resto da população. Ponto número 2. A visão é a nova vida profética de Deus. Ou seja, nós precisamos entender que essa visão profética é um vislumbre do futuro. Ou seja, quando nós recebemos uma visão de Deus, como eu disse, nós começamos a pensar, a viver, a agir, baseado naquilo que Deus ele revelou a nós como a nossa visão de vida, como o nosso projeto de vida para a nossa caminhada cristã como discípulo de Jesus. Porque quando nós não entendemos qual é o nosso projeto de vida como discípulo, nossa visão, aquilo que Deus nos deu para seguir, para buscar a presença de Deus, nós vamos ser crentes comuns e vamos viver 20, 30, 50 anos na igreja, dentro da igreja, simplesmente participando de cultos, participando de eventos da igreja, e esquecemos que, na verdade, Deus ele tem um projeto futuro para nós, que é além. Aí nessa primeira parte do ponto número 2, diz o seguinte: o diabo odeia as promessas de uma vida nova, de uma visão. Tentou matar quando bebê Moisés, porque foi destinado a libertar uma nação em nome de Deus. Ele tentou matar o menino Jesus, porque seria o salvador do mundo. Ele ataca os bebês ainda hoje no útero materno. Ele ataca todos os cristãos recém-nascidos e da mesma forma atacará uma nova visão. Isso é forte, não? Isso é forte pensar que Deus ele tem projetos para nós, que Deus ele tem algo além para nós, de visão como discípulos de Jesus, e que muitas vezes o nosso adversário ele usa e tem ferramentas, muitas, para nos tirar dos nossos propósitos como discípulos de Jesus ou como alguém que recebeu uma visão de Deus para as nossas vidas como servos de Deus. Como eu comentei, minha esposa Lília, ela está grávida. Nós somos casados há 12 anos e há 12 anos orando por um milagre de Deus, porque ela não engravidava. Fizemos muitos exames e os dois tinham problemas. A médica lá na Argentina falou que nenhum dos dois pode ter, principalmente juntando o problema de um com o outro, porque vai potencializar o problema. Então,
é impossível vocês terem filhos. E aí a Lília engravidou. E quando nós ficamos sabendo da gravidez da Lília, nós já tínhamos em nosso coração nomes, já tínhamos em nosso coração uma visão de Deus para nós e para nossa família como missionários do Senhor. E nós começamos a ter visão de Deus para o nosso filho. E parece loucura, mas o desejo do nosso coração é que o nosso filho seja um tradutor da Bíblia. E como eu disse, quando nós temos uma visão, tudo que fazemos, tudo que pensamos é em prol dessa visão. É em prol dessa visão. Dentre os povos citados, considerados não alcançados, dentro do Brasil nós temos cerca de 121 etnias indígenas. Dessas etnias, centenas não têm nem João 3,16 no seu próprio idioma. A necessidade de tradutores de Bíblias é uma realidade. A Missão Horizontes ela tem um projeto que ela pega adolescentes com 16 anos e começa a trabalhar esses adolescentes para serem tradutores de Bíblia. Eles vão para a base, estudam no seminário, fazem teologia, aprendem o primeiro idioma, vão para um país de fala hispana para pegar fluência, fazem o segundo grau lá, depois voltam para o Brasil, estudam linguística, estudam um curso técnico, eles fazem depois o treinamento missionário com 21 anos. Depois de 4, 5 anos de treinamento, eles são tradutores da Bíblia. São tradutores da Bíblia. E esse projeto que pega com 16 anos tem a ver com o autor ou o tradutor da Bíblia que você tem na sua mão. Geralmente, quando nós falamos de João Ferreira de Almeida, nós pensamos aquele velhinho de cabeça branca, né? Com um barbão, traduzindo a Bíblia, mas esse camarada começou a traduzir a Bíblia com 16 anos. Ele terminou o Novo Testamento com 16 anos de idade. E todas as Bíblias que nós temos em português, todas as versões, beberam nas águas de João Ferreira de Almeida. Nós precisamos ter uma visão de Deus. Precisamos ter uma visão de Deus para que a nossa vida ela seja relevante, ela realmente possa fazer a diferença, ela possa marcar a nossa geração. E quando nós recebemos isso de Deus, e quanto antes o recebemos, melhor será. Pula, por favor, essa parte de trás. Aqui vai ter uma ilustração falando sobre os abutres, que às vezes vão rodeando um animal e sabe que o animal está morto para tentar descer ali e comer os animais. E aqui conta uma ilustração onde alguns abutres estavam rodeando um animal que não estava morto. Não estavam mortos. E aí, o ponto 3 diz o seguinte: os pássaros do ar, ou seja, aqueles abutres que ficam rodeando a nossa visão. Aqui tem 7, eu vou falar rapidamente, entre elas, a incredulidade, a dúvida, o medo, o desânimo, a preguiça, a distração, a impaciência. Tudo isso são ataques do diabo. Tudo isso são tentativas do diabo para que nós não venhamos cumprir a nossa visão. Aquilo que Deus tem para nossas vidas. O que Deus tem para as nossas vidas. Ter medo, ter dúvida. Será que eu fui chamado? Será que eu não fui chamado? Será que Deus quer que eu largue tudo para ser um missionário? Eu e minha esposa nós fizemos isso. Nem pensamos muito, porque senão não larga não, irmão. Eu trabalhava numa multinacional, minha esposa tinha uma clínica de estética. Quando nós recebemos o chamado de Deus, no outro mês ela fechou a clínica. Vitor Hugo era nosso adolescente na época, eu fui professor de escola dominical desse rapaz. E depois estávamos já no campo missionário. Porque nós entendemos o que Deus tinha para nós, a visão que Deus tinha para nós. E algumas dessas coisas acontecem diariamente na nossa vida, como a preguiça de começar a estudar, a preguiça de começar a tentar um novo idioma, ou o medo de não conseguir aprender, as distrações de você começar a fazer uma coisa e daqui a pouco aparece outra para fazer, não é verdade? Sempre quando nós começamos a fazer alguma coisa, parece que aparece outra, que parece que nos desvirtua do caminho, do rumo, a impaciência. Isso tem frustrado muitos novos missionários em potencial,
Porque antigamente o missionário ele recebia o chamado e ia para o campo. O missionário recebia o chamado, até no século XIX ele levava o caixão com ele. Tem testemunhos de missionários que iam para a China, África, já levavam o caixão nas costas. Sabia que ia morrer no campo. Hoje em dia o tempo de preparo aumentou. Para eu chegar no campo demorou 10 anos. Entre seminário, treinamento missionário, ser aspirante da igreja, cuidar de uma congregação, estudar idioma, para hoje estar na Argentina. Alguns missionários que vão para outros países, como o mundo árabe, por exemplo, têm que estudar o inglês para, a partir do inglês, estudar o árabe. E aí esse tempo é prolongado. E aí entra esses quesitos, a distração, a impaciência, a dúvida. Mas quando nós temos um chamado e uma visão de Deus, que o Senhor Deus nos chamou, a melhor coisa a se fazer, meu amado irmão, minha amada irmã, é obedecer e buscar em Deus ferramentas espirituais para que nós possamos seguir em direção ao chamado e os propósitos de Deus. Talvez você enxergue pouco, passo número 4 da lição aí. Talvez a gente não consegue ver muitas coisas. Na verdade, às vezes nós recebemos um chamado, uma vocação, e nem sempre ou quase nunca o chamado ele é total. Você recebe já tudo pronto. Na verdade, o chamado ele é progressivo. Você vai recebendo pontas do chamado ao longo da caminhada. Parece que Deus ele primeiro ele cria em nós um coração obediente, para que nós possamos ser obedientes e atender a Ele em qualquer circunstância. Como o irmão Renato começou a compartilhar aqui sobre a vida de Abraão. Tem tudo a ver com isso. Abraão ele recebe o chamado de ser pai de uma nação, de sair da sua terra. Hebreus no capítulo 11 fala, pela fé Abraão saiu, obedeceu a Deus sem saber nem para onde ia. E aí ele obedeceu, ele entendeu a visão e foi. Tá com sono? Pode ir, filho. Deus te abençoe. E depois que nós recebemos a visão e a obediência de Deus para as nossas vidas, para nós sacrificar um filho se torna mais fácil. Não que seja fácil, mas nós já aprendemos a obedecer a Deus. Aprendemos a esperar em Deus. Aprendemos a entender que Deus sempre tem a provisão. Talvez a nossa visão hoje é um pouco turva, nós não sabemos para onde vamos, o que vamos fazer como discípulos de Jesus, mas a realidade é que Deus ele é o dono da visão. Talvez você esteja sofrendo por sua visão. Quantas vezes nós sofremos pelo nosso chamado? Quantas vezes nós sofremos por estar longe da família, por estar longe da nossa cultura, por estar longe dos nossos amigos, parentes. Talvez nós sofremos pela minha esposa estar grávida em outro país e não poder compartilhar com os nossos melhores amigos e familiares um momento tão singular na nossa vida, um momento tão importante que foi tão esperado, mas tudo isso por conta da visão de Deus, da visão que Deus tem dado para nós ao longo do tempo. Querido, que em nome de Jesus você possa receber do Senhor uma visão da parte dele e que você possa caminhar nela, para que a sua vida ela tenha relevância como discípulo de Jesus. Que tudo que você faça, tudo que você pense, venha ter harmonia com a sua visão. Tudo que você pense, seus projetos pequenos, grandes, de curto, médio, longo prazo, você possa ter tudo pautado, se puder, escrito, para que você possa entender que você tem uma visão, você tem um objetivo e que a sua vida gira em torno dessa visão, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a sua vida tenha harmonia com a visão de Deus. Feche seus olhos por alguns instantes. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Eu te peço a Deus que o Senhor revele em nós a tua visão para nós mesmos, que a nossa vida, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos, para que tudo que o Senhor nos der, tudo que o Senhor colocar em nossas mãos e que o Senhor nos mostrar como um propósito de vida, seja para o louvor da sua glória. Não permita, Senhor, que as setas malignas, os abutres que voam, Senhor, como dúvida, medo, incredulidade,
falta de dinheiro, desânimo, impaciência, distração, que nada disso, Senhor, venha tomar ou roubar o nosso propósito como discípulos teus diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Lição número 12, vida abundante. Como discípulos de Jesus, além de recebermos uma visão de Deus, aqui nós começamos a entrar num ambiente um pouco mais teológico, talvez, e eu queria que você, se possível, redobrar sua atenção. Eu sei que esse momento é bem complicado depois do almoço, né? Cansaço, tenho olhado para cada um. Vocês querem levantar um pouco? Levanta um pouquinho, por favor. Levanta aí, Arthur. Estou vendo que você está com sono. Lá na Argentina existe uma coisa chamada siesta. A siesta na Argentina é dormir depois do almoço. E como eu estou quase argentino, todo dia depois do almoço também eu tiro uma madorninha. Mas deu, né? Faz assim, ó. Levanta a mãozinha assim. Isso. Isso, irmão. Me ajuda aí, faz assim. Amém. Pode sentar, pode sentar. Bom dia. Hã? Não, tranquilo. Queridos, olha só. Quando nós vamos entrar num ambiente, como eu falei, um pouco tanto quanto teológico, e quando nós começamos a ler as cartas paulinas, ela não tem como objetivo ser um tratado teológico. Paulo, quando escrevia uma carta para as igrejas, ele não tinha na sua cabeça escrever teologia. Na verdade, ele estava respondendo questões do dia a dia da igreja, ele estava fazendo teologia na missão. Enquanto ele estava pregando nas suas viagens missionárias, plantando igreja, ele estava corrigindo problemas, coisas da vida da igreja. Então, sempre quando Paulo escreve uma carta, principalmente as cartas endereçadas às igrejas, não as pastorais para Timóteo, Tito, Filemão, mas as cartas endereçadas às igrejas, tem um pano de fundo. Então toma cuidado quando lê as cartas de Paulo, versículos soltos. Cuidado com isso. Se possível, leiam as cartas numa sentada só. Senta, lê a carta inteira, que aí você vai entender um pouco melhor o pano de fundo da carta. Aqui nessa lição aqui, falando sobre vida abundante, nós vamos caminhar aqui pelo menos em duas cartas paulinas, que é Romanos e Gálatas. Nessas duas cartas, Paulo, quando escreve tanto aos Romanos quando escreve aos Gálatas, ele tem algumas questões para confrontar essas igrejas. E um dos motivos que Paulo tem em mente para confrontar as igrejas é que eles estavam começando a ter que cumprir a lei para serem cristãos. Eram igrejas em lugares gentios, lugares de maioria pagãos. Então eles começaram a ter que cumprir a lei mosaica para ser cristãos. E Paulo chega para eles e fala assim: calma aí, filho. Vamos ver esse negócio aí. Porque a justificação é pela fé. A justificação não é pelas obras da lei. A justificação é pela fé. É pela fé, mediante a fé. É graça, é favor imerecido. E tanto em Romanos como em Gálatas, em alguns momentos, Paulo ele vai pontuar isso. E na verdade, o que a gente queria compartilhar com os irmãos dentro dessa lição tem a ver com isso. Em João 10:10, aí na revista mesmo tem um texto citado, diz o seguinte: o ladrão vem somente para quê? Eu vim para que tenham e que tenham em abundância. Jesus ele fala que o diabo ele veio roubar, matar, destruir, ele veio fazer uma arruaça. Mas que Cristo, ele falando dele mesmo: eu vim para que vocês tenham vida e não uma vida qualquer, não uma vida simplória, não uma vida de cristãos que simplesmente vão aos cultos aos domingos, mas que vocês tenham uma vida abundante, que vocês tenham uma vida em abundância.
uma vida em plenitude. A palavra usada aqui para isso é a palavra Zoe, que tem sido muito usada, tem até um ministério, né? Zoe, de louvor, que tem a ver com isso, com essa plenitude de vida, uma abundância de vida em Cristo. Em Cristo. Ele está fazendo todas as coisas que Cristo faz e planeja para a sua igreja tem a ver com isso, com esse propósito. Então, quando nós somos chamados, quando nós somos justificados por Ele, quando nós somos reconciliados, quando nós vivemos em santidade, quando nós glorificamos o nome dEle, tudo isso tem a ver com caminharmos em uma vida em abundância. No ponto número 2 da lição, o que te leva a querer ser como Jesus? O que te leva a querer ser como o Filho de Deus? O que te faz ser um cristão? Alguém que é discípulo de Jesus. Por que Jesus é digno de que eu seja discípulo dele? Quando Deus disse que nos está fazendo a semelhança do seu Filho, Ele não se refere à semelhança física, mas ao nosso interior e moral. Deus está obrando a restauração nos seus filhos. Gênesis 1:26. Consegue que gostemos cada vez mais de Jesus. Deus compartilha a sua santidade, sua mente, sua natureza e sua excelência moral. Nós queremos ser como Jesus, mas frequentemente cometemos o engano de tentar ajudar a Deus e nos esforçamos por obedecer às leis religiosas. Nos esforçamos muito em nos sentirmos desapontados quando falhamos. Logo, achamos que existe um conflito feroz entre duas naturezas adversárias: a nossa velha natureza pecadora e a nossa nova natureza do Deus amoroso. Então desejamos fazer de coração o que agrada a Deus, mas frequentemente fazemos o oposto. E dentro disso voltamos a falar Gálatas e Romanos, quando Paulo ele começa a confrontar essas duas igrejas que estava querendo cumprir a lei, que estava querendo praticar a lei como prioridade na caminhada cristã. E Paulo chega para eles e fala assim: olha, vocês estão começando a ser religiosos demais, porque vocês estão pensando que o fato de querer cumprir a lei os fazem santos ou melhores cristãos. Mas vamos entender isso. De Romanos 1 até Romanos 6, mais ou menos, 5, 6, Paulo ele começa a falar que nós somos pecadores por excelência. No capítulo 1 ele fala o seguinte: olha, a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Vocês são pecadores. Mas quem são pecadores? Os judeus ou os gentios? Paulo fala isso. No capítulo 2, 3, 4, ele vai explanar isso. Ele fala: olha, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus, porque tanto judeus ou gentios pecaram. E eles necessitam da glória, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E aí no capítulo 7, ele faz uma explanação profundíssima quanto a isso, que ele diz o seguinte: olha, dentro de mim existe uma natureza que confronta contra o que eu quero. Porque o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Porque o pecado está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Diz o apóstolo. Ele diz que a natureza pecaminosa é muito profunda. E aí ele confronta a lei, porque ele fala que a lei é boa, agradável, perfeita, mas a lei que fora feita para me abençoar, para me dar um parâmetro ético e moral, eu não consigo cumprir. Porque quando a Bíblia diz, ou a lei diz, não cobiçarás, ela está me dizendo que cobiçar é pecado. Então agora eu sei que cobiçar é pecado. E se eu não consigo cumprir isso e cobiço, a lei que me fora feita para a vida, achando ocasião no pecado, ela traz morte. Porque agora eu sei que cobiçar é pecado, eu cobiço,
eu sei que isso é pecado, então o que foi feito para ser bom, agradável, santo e perfeito, ou achando ocasião no fato de eu não conseguir cumprir isso, eu estou morto. E aí Paulo fala assim, então o que eu faço? A lei é do diabo? Na verdade ele não fala isso não. A lei é mal, a lei é... O que tem na lei? Não, a lei é boa, a lei é perfeita. Só que eu sou um miserável, porque na minha mente, no meu interior, a lei de Deus está em mim. Mas na minha carne eu tenho prazer em fazer o pecado. E aí ele dá esse brado, miserável homem que sou, quem me livrará disso? Graças a Deus por Cristo Jesus, diz o apóstolo. Aí ele traz luz para a pessoa de Cristo. Ele fala que agora, se eu não consigo, com a minha pecaminosidade ou com a minha natureza pecadora, cumprir a lei de Deus, eu preciso de alguém que faça isso por mim. Eu preciso de um mediador. E quem faz isso é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é aquele que vai cumprir a lei por mim. É Ele que vai trazer, através do seu sacrifício de cruz, essa capacitação, essa possibilidade de que através de Cristo nós possamos estar na presença de Deus, sendo reconciliados e justificados. A mesma coisa ele fala aos Gálatas. A mesma coisa. Vocês não conseguem cumprir a lei não. Mas Cristo, ele se fazendo maldição por vocês, porque todo aquele que é pendurado no madeiro é considerado maldito, então Jesus, ele sendo maldito por vocês, agora vocês são justificados. Isso é graça. Isso é favor imerecido. É algo que recebemos do Senhor sem fazer nada em troca, como diz o pastor Alex. É algo que nós recebemos única e exclusivamente pelo favor do Senhor. E quando nós recebemos isso dele por graça, nós começamos a praticar e entender o que é viver em abundância. O que é viver na abundância do Senhor. No ponto 3 diz o seguinte: como nós podemos lançar-nos na vida de Deus? Como nós podemos fazer parte dessa vida em Deus? Como é possível viver a vida de Deus? E aí eu preciso ir em João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. Quando Nicodemos chega para Jesus, vai conversar com Jesus e a conversa de Jesus com ele é interessante, porque Nicodemos ele chega já com uma pré-ideia de Jesus. Ele fala assim: olha, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for enviado por Deus. O Senhor é enviado por Deus. O Senhor foi enviado por Deus, porque ninguém faria o que o Senhor faz se Deus não estivesse com ele. Qual é a resposta de Jesus? Vocês lembram? Qual é a resposta de Jesus? Preciso nascer de novo. Jesus corta a ideia dele e fala: é necessário nascer de novo, filho. Enquanto Nicodemos estava pensando com aquela mentalidade judaica dele, farisaica, de obras, de fazer milagres, de consequências de cumprir a lei, Jesus ele fala assim: filho, é necessário nascer de novo. É necessário viver agora pelo Espírito. É necessário viver pelo Espírito. É necessário viver em Deus. Viver Deus. Nascer de novo tem a ver com isso. Esse novo nascimento que o discípulo de Jesus sofre é viver em Deus, viver para Deus. É muito além do que cumprir lei. É muito além do que você receber um evangelho pronto, pré-estabelecido. Qual o seu nome, filho? Kaique. Kaique entrou na igreja, aceitou o evangelho, fala assim: Kaique, isso daqui é o evangelho. Ó, escola de discípulo, canequinha bonita, né? O evangelho está aqui dentro, você tem que cumprir tudo isso. Segura aqui, isso aqui é o evangelho. Cumpre isso daí agora. Um evangelho enlatado. Estou voltando para o enquadramento, irmão. O evangelho enquadrado. Enlatado, enquadrado, ó. Só vocês agora. O evangelho enlatado. E em muitos casos nós temos ouvido isso, sim ou não?
Você tem que entrar para a igreja, você tem que parar de... Sim ou não? Sim. Parar de usar essa roupa, você tem que começar a falar o frentês, varão, vaso, terra, pular no mistério, chibalabalá. Engraçado é aquele comediante, né, do Jacinto Manto. Muito forte, Jesus. Mas é um retrato. Eu nasci no fogo, não consigo desviar. Não consigo deixar de ser pentecostal assim. E geralmente nós recebemos esse evangelho preparado. E o judaísmo dos tempos de Jesus era isso. E Jesus confrontou de uma forma profunda essa mentalidade de um evangelho pronto, fast food. De um evangelho já preparado, todo ornamentado. Olha, vocês vão receber isso daqui é o evangelho, tá? Vocês têm que parar de usar isso, vocês não podem fazer isso daí é do diabo, vocês não podem fazer isso. O peso que o farisaísmo trazia para as pessoas do seu tempo era algo terrível. E aí você vê o que Jesus fala em Mateus 11, e a gente consegue entender o que Jesus fala, quando ele fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus está confrontando os religiosos, porque colocava uma carga religiosa nas pessoas que as pessoas não conseguiam cumprir. As pessoas não conseguiam viver daquilo ali. Tem tatuagem, filho? Pode não, velho. Será que brinco? Pode não, velho. Não é assim que nós fazemos às vezes? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Quando na verdade o que Paulo está nos chamando é viver pelo Espírito. E quando nós vivemos pelo Espírito, não é um evangelho enlatado. Não é um evangelho enlatado. O apóstolo, ele chama os seus ouvintes, tanto da Galácia como de Roma, a entender isso. Não é um conjunto de lei que vai fazer vocês viverem em plenitude ou abundância na presença de Deus. É o nascer de novo. É o viver pelo Espírito. Porque quando eu nasço pelo Espírito, de novo, esse novo nascimento, esse nascimento do Espírito, eu começo a ter uma renovação da minha mente. Eu consigo entender que esse nascimento pelo Espírito, ele me faz ser um servo de Deus. E hoje, infelizmente, nas nossas igrejas, principalmente no ambiente pentecostal, nós vemos uma grande ênfase nos dons espirituais. E talvez pouco ou quase nada no viver pelo Espírito. Nesse novo nascimento pelo Espírito. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele nos convida a viver pelo Espírito. Ele nos convida a viver pelo Espírito. Quando ele escreve aos aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que ele faz aquela explanação falando sobre divisão no meio da igreja. Uns falam que são de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. Ele vem tentando curar isso na igreja de Corinto, a divisão no meio da igreja, o partidarismo que tinha no meio da igreja. Ele chega no capítulo 12 falando de dons espirituais. Ele fala: olha, vocês são um só que há diversidade de dons. Cada um tem um dom, porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, para a edificação do corpo. Porque pelo mesmo Espírito, uns foram chamados para isso. Pelo mesmo Espírito, outros foram chamados para aquilo. E o mesmo Espírito dispensa dons para isso. Aí ele chega no capítulo 13 e fala do amor. Tem tudo a ver, ele está seguindo uma linha de raciocínio. Mas se você não tem amor, não adianta nada ter os dons do capítulo 12. Vocês estão entendendo? O capítulo 13 não está solto no ar, não. Quando ele começa a falar, ainda que eu fale a língua e tal, não está solto, não. Ele tá dentro de um contexto. Paulo ainda está falando de divisão, de dons, da igreja ser um corpo, de viver em unidade, que Cristo não está dividido. E se você tem dons, se você tem tudo isso,
e não tem amor, não adianta nada. Não adianta nada. Então, nosso convite, meu amado irmão, minha amada irmã, é viver pelo Espírito. Porque quando nós vivemos pelo Espírito, nós conseguimos confrontar situações que são mais relevantes no nosso dia a dia. Situações que são mais relevantes. Brincadeira aqui com o irmão da tatuagem. É brincadeira. Brincadeira. Existem coisas muito mais relevantes do que isso. Muito mais sérias. Existem coisas muito mais sérias em viver pelo Espírito do que ficar julgando e confrontando o pecado alheio. E isso só é possível ser visto e vivido por aqueles que nasceram de novo. Que Deus tenha misericórdia da igreja que durante anos, décadas, confrontou usos e costumes e deixou de lado esse nascer do Espírito. O ponto, a letra B aí do número 3 diz o seguinte: necessitamos escolher executar aquela vida velha, o velho Adão. Não é verdade? É isso que Paulo ainda está falando aí como pano de fundo de Gálatas. E ele fala isso também em Romanos, quando ele fala do primeiro Adão, que ele fala da questão da natureza pecaminosa que está em nós, que está entranhada na nossa natureza, como o pastor Alex muito bem exemplificou aqui dos meninos, crianças, que já começam a desenvolver isso, que já está neles. Já está neles. Não precisa ensinar, não. Já está. Já nasce. É herdado adamicamente. E isso precisa ser retirado, executado, mortificado, ser crucificado juntamente com Cristo, para que nós possamos viver essa vida abundante. Se faz necessário passar pela cruz. Só que aí nós não podemos crucificar a nós mesmos. Quase que eu falei nós outros. Não é possível crucificar nós mesmos. E aí nós precisamos ir para a cruz de Jesus. Precisamos buscar em Jesus os efeitos que a cruz tem sobre nós. Os efeitos que a cruz de Cristo tem sobre cada um de nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em Romanos. Quando nós falamos dessa vida zoe, ou dessa vida abundante, tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus, com a vida de Jesus. E como nós estamos fazendo esse paralelo entre Romanos e Gálatas, nós vamos ver que é o ponto principal das duas cartas. Paulo está confrontando essa ideia de viver uma vida religiosa, cumprindo leis, quando na verdade a proposta é viver pelo Espírito. Romanos capítulo 6. Alguém pode ler para mim, por favor, o versículo 4, 5, 8 e 10 também? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Então tome cuidado, querido, com esse velho homem que está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele precisa ser mortificado todos os dias. Todos os dias. O apóstolo Paulo, ele está trazendo essa realidade. Ele chega no capítulo 8, que é o grande fechamento dessa ideia, quando ele começa a falar o que diremos, pois, diante dessas coisas.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou, não daríamos de graça todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus que nos justifica. Aí ele fala que nós somos todos os dias entregues à morte como ovelhas levadas ao matadouro. Mas eu estou bem certo que nem a morte, nem profundidade, nem o porvir, nem anjos, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Isso é o Evangelho. Isso é o viver de novo. Isso é o nascer de novo. O apóstolo Paulo fala que a natureza pecaminosa está em nós. Isso está dentro de nós. O que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Quem me livrará do peso dessa morte? Miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Ele se fez maldição por nós. E Ele se entregando por nós, Ele nos dá liberdade. Nos dá uma vida nova. Nos dá uma vida abundante. Nos dá uma vida em plenitude na graça dEle. Ele nos dá a oportunidade de realmente vivermos na presença dEle. Aí chegamos no capítulo 12, que geralmente nós falamos também, muitas vezes meio solto na Bíblia, né? Na verdade, quando ele fala o capítulo 12, ainda é dentro da ideia. Portanto, o que ele fala? No capítulo 12, versículo 1, clássico. Fala? Portanto, rogo-vos, pois, pela misericórdia. É por causa que vocês conhecem a revisada e atualizada, né? Leia aí para mim, filho, por favor. 12, o versículo 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lê o 3, por favor. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 5. 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se o ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. O apóstolo Paulo está fazendo um fechamento da ideia anterior. Quando ele começa o capítulo 12, ele fala essa interjeição, portanto, dependendo da sua tradução, rogo-vos, pois, ele vai começar uma ideia que tem a ver com a anterior. Então, tudo que ele falou até agora, até o capítulo 11, agora ele vai dar uma explicação do que ele falou. Então, agora que vocês sabem que vocês são pecadores, como ele disse lá no capítulo 3, 23, todos pecaram, estão separados, vocês são miseráveis, a gente não consegue cumprir a lei, dependemos de Jesus. Agora que a gente sabe disso, a gente precisa se apresentar como o quê? Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ninguém pense de si mesmo além da conta, mas pense com moderação, com humildade, cada um fazendo o que foi chamado. Aí ele começa a falar de dons. Se foi chamado para servir, sirva. Se foi chamado para liderar, lidere. Se foi para contribuir, que faça com liberalidade. Se foi chamado para ministrar, ministre. Então ele começa a dar uma ideia de que os dons eles têm a ver com um novo nascimento na presença de Cristo. Quantos minutos eu tenho? 4 só? Jesus não está nisso não, filho. Sério? Acabou até a água. Fiquei até nervoso agora. Ponto 13, por favor, querido.
Não vai orando, não. A 13 diz ser como Jesus. Ou seja, quando nós começamos a pensar que o nosso novo nascimento, ou essa vida abundante, ele é muito além do que os dons espirituais, não que eles não sejam importantes e necessários na igreja, na verdade, eles são totalmente necessários para a edificação da igreja, mas o apóstolo Paulo, e principalmente Jesus, ele vem falar agora em relação a ser como Jesus. E ser como Jesus, eticamente, moralmente, tem a ver com esse novo nascimento. E esse novo nascimento tem a ver com frutos espirituais. Tem a ver com viver uma vida na presença de Jesus, demonstrando o que Jesus fez conosco. E aí, o texto clássico aí continua sendo Gálatas capítulo 5. Você pode abrir, por favor? Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Fiquei nervoso agora com esse negócio de 5 minutos só. 4 minutos. Agora já está. Vocês estão enrolando. Leia aí para mim, filho, por favor. Mas o fruto do Espírito é... O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lê esse finalzinho de novo aí, Cassiano, por favor. Depois do ponto. Contra estas coisas não há lei. Voltando a dizer que o pano de fundo da carta aos Gálatas é o quê? Paulo confrontando o ter que viver na lei para ser salvo, ser um cristão. E aí Paulo aqui no capítulo 5 ele começa a falar que vocês precisam viver pelo Espírito. Vocês precisam viver pelo Espírito. E ele começa a falar um monte de obras da carne, não é verdade? Um monte de coisas que são obras da carne. Prostituição, fornicação, idolatria, imoralidade, um monte de coisa. Aí ele fala dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito. Ele começa a dizer aqui que paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é um fruto do Espírito, coisas que são produzidas em nós como discípulos de Jesus, e contra essas coisas não há lei. É algo que nós produzimos como filhos de Deus. É um processo diário na nossa vida. É algo que nós vivemos todos os dias. E isso é desenvolvido em nossa vida como discípulos de Jesus todos os dias. Todos os dias. Amar, ter mansidão, ter alegria, ter paz, ter domínio próprio, ter paciência. Vocês já viram aquele áudio da moça falando da paciência? Não? Viu não, irmã? Vou te explicar. Eu acho que em 1 minuto eu consigo. A moça está gravando um vídeo, é um áudio, né? Ela está gravando um áudio, aí ela começa a falar, irmã, ela está fazendo um áudio, tipo um devocional. Aí ela, eu vou falar hoje sobre o fruto do Espírito. Aí ela lê esse texto, lê Gálatas e começa a falar. Quando ela chega, eu quero destacar a paciência. Ela começa a falar de paciência. Aí o filho dela tá chamando ela, né? Ô mãe! Ô mãe! Aí o cachorro tá latindo. Ela, cala a boca! Cala a boca! E tá falando. Ela tá falando como se estivesse filmando agora. E falando, e o garoto perturbando ela. E ela, daqui a pouco ela perde a paciência. Ela, cala a boca! Peste bubônica. Cala a boca, miséria! E começa a xingar e falar um monte de coisa, falando do fruto do Espírito, que é a paciência. Como é que é isso? Então isso nós começamos a viver como discípulos de Jesus todos os dias. Isso é progressivo, irmão. Isso é progressivo. Não é o batismo, você não vai ser batizado nas águas, descer nas águas, levantar já tendo todos os frutos. Não é falar em línguas que vai fazer você produzir frutos espirituais. Não é você profetizar, não é você ter uma boa eloquência e ser um bom pregador. Fruto do Espírito é vida com Deus. Tem a ver com viver o Evangelho, tem a ver com nascer de novo, tem a ver com realmente entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, tem a ver com que realmente nós somos em Cristo, nós somos em Cristo. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, ainda sentado.